E aí, gente, beleza? Na aula de hoje nós vamos entender quais são as diferenças e quais são as características da social-democracia e do socialismo. Então nós vamos entender como é que funcionam essas duas correntes políticas, né? Quais são as características, né? E quais são as singularidades, né? E as particularidades de cada uma delas, né? E também entender o que há de comum entre essas duas correntes teóricas, ok? Então, galera, vamos lá. Falaremos primeiro sobre a social-democracia. A social-democracia ela surge no mesmo contexto do socialismo, né? Do socialismo científico, né? Em meados do século XIX, certo? A diferença crucial entre o socialismo e a social-democracia é que o socialismo, no caso, vai defender a completa revolução, a transformação social por meio de um processo revolucionário, enquanto a social-democracia vai defender a reforma do sistema, do modo de produção capitalista e da sociedade capitalista como um todo. Então, uma concepção defende a reforma, enquanto outra concepção defende a revolução e a transformação social, né? Completa superação, né? A social-democracia, né? Ela, como eu falei para vocês, ela surge nesse mesmo contexto, né, do socialismo, mas elas têm algumas particularidades, né, dentro dela, né, além dessa condição de defender a reforma do aparelho de Estado e do modelo capitalista, né, da sociedade capitalista. Né. O Przeworski, né, Adam Przeworski, que é um autor polonês, ele vai defender a tese de que existem três dimensões fundamentais da social-democracia. Né. A primeira é que, a partir das políticas sociais democratas, vão ser disseminadas essa concepção de um socialismo de reforma. Okay? Então, primeiro, há esse processo de tentar disseminar essa ideia de socialismo a partir de reformas, um socialismo, vamos dizer assim, um socialismo democrático, a partir de uma via institucional eleitoral. Né? Essa é a primeira concepção fundamental, né? Então, busca se consolidar no âmbito das políticas e das instituições essa ideia de um socialismo democrático. Né? A segunda questão fundamental é que os sociais-democratas eles buscaram, né, angariar, capilarizar votos que não só da classe operária, né, como nós vamos ver que é o foco, né, ou pelo menos é o processo de consciência que o socialismo vai defender. Então, se buscou no âmbito da social-democracia angariar votos, né, e partidários políticos de outras classes sociais que não só da classe operária, ok? Então isso é uma coisa fundamental. E a terceira questão fundamental, essa terceira dimensão, é a reforma do aparelho de Estado, né? Então a social-democracia, né, os sociais-democratas, eles vão defender uma reforma do aparelho de Estado, das instituições e do modo de produção capitalista. São reformas parciais do sistema, né? No âmbito com o objetivo de gerar mais igualdades, né, de conseguir ou diminuir pelo menos as desigualdades, procurar tratar todos da mesma forma e garantir uma série de questões para todos na sociedade. Né? As reformas serviriam para garantir a inclusão e a objetivação de redução de desigualdade, né, para que todos sejam inseridos dentro dessa sociedade. Pessoal, a partir do final da primeira década, né, do século passado, a partir de 1918, 1919, nós temos já algumas experiências com governos sociais-democratas, como por exemplo na Alemanha e no Reino Unido. No entanto, né, embora esses partidos sociais-democratas, né, cheguem ao poder e componham um governo, né, se consigam construir um governo, eles ainda têm um desafio muito grande pela frente, né, porque não tendo a maioria, e eles não tinham a maioria dentro do parlamento, eles tinham que construir alianças, né, alianças com outros partidos políticos, né, com ideologias semelhantes ou diferentes, mas que iriam dar base de apoio, e também com outros setores da sociedade, inclusive da própria elite, né, nesse processo todo, certo? Então, o que falta nesse momento à social-democracia, pessoal, embora tenha uma teoria social muito forte, muito clara, muito construída, vai estar faltando nesse processo todo uma teoria no plano econômico, né? De que forma que os sociais-democratas eles vão governar no plano econômico, né? Com as relações econômicas.
quando, na crise do capital em 1929, né, emerge o estado de bem-estar social e surge, então, ou são reproduzidas com mais ênfase as ideias do John Keynes, a social-democracia vai se encontrar nesse processo de reprodução dessas políticas keynesianas, né? Ela vai se encontrar no seguinte ponto, né? Ela vai encontrar a teoria econômica que lhe faltava. Se ela tinha teoria social, lhe faltava a teoria econômica. A partir de agora, ela vai encontrar a teoria econômica, certo? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre o socialismo, ok? Então, galera, como eu falei para vocês anteriormente, o socialismo ele busca, né, no âmbito das relações sociais, a transformação da sociedade capitalista, né, ou a sua completa superação, para a construção de um novo modo de produção e de uma nova sociedade, né? Diferente do que eu disse a vocês anteriormente, que a social-democracia defendia a reforma. O socialismo não. O socialismo vai defender a completa superação da sociedade capitalista, né, do modo de produção capitalista, e a construção de uma outra forma de sociabilidade, né, que é chamada nessa teoria de socialista, né, ou socialismo. O socialismo ele também surge em meados do século XIX, né, e quando a gente fala assim socialismo, objetivamente aqui nós estamos se referindo ao socialismo científico, né, ao socialismo científico, né, que é aquele que é construído por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, não somente por eles, né, mas destacam-se o nome desses dois autores, né, e que vai dar base, né, de sustentação para um conjunto de ideias que vão ser formuladas a partir do século XIX, certo? A primeira e mais importante é essa superação do modo de produção capitalista, né? É uma completa transformação da realidade social e do conjunto de relações, né? Para essa superação e essa construção de uma nova forma de sociabilidade, na concepção de Marx e Engels seria necessária uma revolução, né? Uma revolução que iria romper com essa forma de organização capitalista, né? Ia, na concepção dos dois, acabar com a propriedade privada dos meios de produção, né? Abolir a sociedade estabelecida e dividida em classes sociais e construir uma nova forma de sociedade e de sociabilidade, certo? As ideias socialistas e sociais-democratas, elas se aproximam quando questionadas e orientadas a partir de uma concepção teórica, né? Elas têm origem em condições muito semelhantes e parecidas lá no século XIX. Inclusive Marx, né? Marx defendeu o Partido Social Democrata até sair do Partido Social Democrata alemão por acreditar que esse partido ele não tinha mais um caráter revolucionário, ele perdeu o seu caráter revolucionário e ele se estabeleceu a partir de uma via reformista eleitoral, né? O socialismo científico, né, a concepção socialista, não vê a reforma do aparelho de Estado, né, a partir desses processos eleitorais, mas pensa a partir de uma profunda superação da sociedade por um movimento revolucionário, né? Queria dizer para vocês também que ao longo do século XX ocorreram uma série de experiências fundamentadas nessa concepção de socialismo. No entanto, essas experiências, né, comprovaram por um processo histórico, né, que houve uma completa burocratização das decisões econômicas e políticas, né, e que, portanto, aquela essência de participação popular, de participação da classe trabalhadora, como pensava Marx e Engels, ela foi sendo esquecida, né? Esse processo de solidariedade social, né, que se dá a partir do conjunto da classe trabalhadora, ele foi sendo solapado nesse processo todo por esse socialismo real, que em tese se baseia nas ideias de Marx, mas que também tem uma série de contradições, ok? Eu espero ter contribuído com os estudos de vocês, né? Essa foi uma aula sobre social-democracia e socialismo, né? Um grande abraço e até mais.